Por aí? Nessa altura tá bom? E a distância? Tá bom assim a distância? O que tá acontecendo agora? 1, 2, 3, gravando. Cultura. Opa! Cultura livre. Bem-vindo à faixa bônus do Cultura Livre. Hoje eu recebo aqui Makely K, cantor, compositor, escritor, produtor, com esse disco Cavalo Motor, que é o seu segundo disco solo, esse. Vou apresentar todo mundo. Aqui do meu lado, Makely K. Do lado dele, Rodrigo Torino. Ele é o bagunceiro, mas ele tá comportado. Daqui a pouco eu vou ver se eu consigo alguma coisa. Depois fica gravado, né? Essas coisas. Rafael Dutra. Paulinho Sartori. Victor Munhoz, Alcione Oliveira e Yuri Velasco. Todo mundo apresentado? Tem aqui uma pergunta, Makely, Para quem não viu a primeira parte, hoje em dia tem disso, a gente tem que explicar tudo, porque tem gente que vê uma parte só, né? Mas para quem não viu, ele fez uma viagem, ele percorreu o caminho de um dos personagens do Guimarães Rosa no Grande Sertão Veredas, tudo de bicicleta, e ele fez esse disco durante a viagem. Quando você saiu para viajar, você já queria fazer o disco? Essa era a pergunta do Gabriel. Ele foi para a viagem já pensando no disco? Já, eu fui gravar paisagens sonoras e compus algumas músicas durante a viagem, algumas já estavam feitas antes e fiz outras depois, porque eu não levei violão. Então eu tinha umas anotações, umas letras, umas melodias gravadas, e aí eu trabalhei esse material depois, e principalmente no disco eu usei esses soundscapes, essas paisagens. O que você usou para gravar durante a viagem? Você levou um gravadorzinho? Eu levei um gravadorzinho. E que carregava com a energia da bicicleta? Da bicicleta, com o cubo dínamo, né? Aí o cubo estava ligado num conversor de tensão e numa bateria de 9 volts, tipo uma bateria de moto. E aí eu carregava... Nem tudo deu errado. Ele falou que tudo deu errado, mas você estudou também por causa disso, né? Para poder fazer tudo isso. Ele foi colecionando informações para poder fazer uma coisa toda. Porque você escolheu fazer música, mas você escolheu música com um monte de coisa, né? Eu acho que, na verdade, hoje está tudo, de alguma forma, ligado, né? Todos os conhecimentos cada vez... Porque essa coisa do a compartimentação dos saberes é uma coisa da Revolução Industrial, né? De cada um ficar apertando seu parafuso e nunca se conectar, porque quando você começa a conectar uma coisa na outra, você fala, mas por que a gente está aqui apertando esse parafuso, né? Vamos fazer a revolução. Que é a medicina também, né? Você vai no médico de uma coisa que aí destrói a outra coisa. Por que não tem um médico para tudo, né? Tem que entender, o médico tem que saber de nutrição, tem que saber de, enfim, física de partículas e tudo mais, porque a gente está no mesmo mundo, né? E quando você saiu para a viagem, teve um imprevisto ali na saída? Você queria sair num dia, aí não chegavam umas coisas, Pois foi um contratempo, porque o cubo que eu tinha importado, que veio da Alemanha, ele ficou preso no correio, na alfândega. E ao mesmo tempo, eu tinha levado minha bicicleta para fazer uma revisão e eu fui de manhã, a loja não abriu, esse mecânico tinha ido para uma festa na noite anterior e levado uma facada. E aí eu comecei a ficar preocupado. E aí, enfim, depois ele ficou bem, eu soube que ele ficou bem. Você acredita nessas coisas? Porque é engraçado isso. Quando você começa a contar histórias, mas são histórias do sertão. Você começa a contar histórias, às vezes tem um quê de misticismo em algumas delas. E mesmo quando você não acredita, no meu caso, eu que não acredito em nada, você fica contando as histórias e eu fico sendo induzida a crer em alguma coisa. Mas é uma coisa engraçada, porque eu tenho uma orientação de ateu, assim, apesar da minha família ser católica, mas enfim... Eu tenho uma tendência ao ceticismo. Mas parecia que o tempo todo isso vinha sendo colocado à prova. É tanto que tem um texto que eu fiz sobre o encontro com o Albino, que a gente acabou finalizando, e eu falei desse encontro, que para mim foi uma coisa do sobrenatural, apesar de eu não acreditar exatamente disso, mas a situação toda ali foi muito tensa. E eu escrevi sobre isso. E aí uma revista cristã me pediu para publicar o texto, porque era como se fosse a confirmação da conversão
de um ateu num crente fervoroso. Eu falei, não é nada disso, mas aquela situação ali era uma situação que parecia que tinha se... que eu tinha E quando você está enfim. sozinho também, né? Eu acho. Eu fico é. ainda mais pensando sozinho ali na estrada, com a bicicleta, quando aparecem umas coisas dessas, você pensa, ufa, ainda bem. É como se você estivesse numa situação super difícil e aí você apela para o desconhecido, né? Você roga alguma coisa, você roga alguma força maior ou alguma, enfim, talvez até porque a gente está inserido nesse ambiente também, né, religioso, e ali é muito forte isso, ali, enfim, eu cheguei em algumas cidades que não tem nenhum tipo de assistência médica, não tem nada, tem uma curandeira, e as pessoas confiam nela porque não tem outra possibilidade. Você está a um dia de viagem de uma cidade onde tem um posto médico que vai dar algum tipo de atendimento. Então, às vezes, você chega ali naquele lugar. Eu me lembro de um lugar bem na divisa com a Bahia que eu cheguei e a menina estava passando mal. Na casa onde eu fiquei hospedado, ela começou a passar mal, ter um problema de respiração. E aí as pessoas da casa e da vila, era uma vila pequena, chegaram na casa e eles começaram a cantar, enquanto a mãe fazia um chá. E era o que se podia fazer. E aí tinha que esperar no outro dia para vir um carro, porque era muita areia, não dava para passar. Se fosse levar ela a cavalo, ela podia não aguentar, era 80 quilômetros até chegar na cidade mais próxima. Então você vai acreditar em quê? Você tem que acreditar naquilo. E aquilo tem uma força que instaura uma realidade, né? Total. É isso. E aí depois que você voltou da viagem, com as coisas gravadas, com algumas das músicas, outras você compôs depois, e aí você formou a banda. Não, na verdade, tudo isso leva já muito vinha mais de tempo. outros trabalhos, alguns desses músicos, o Rodrigo já tocava comigo, Alcione, então, de alguma forma, esse trabalho foi se transformando. Eu montei um trio, e aí esse trio que a gente começou a fazer essas músicas. E aí a gente foi incorporando nesse trio, que era o violão a viola e mais um violão, aí que depois virou guitarra, e aí depois chegou a percussão, depois a bateria, depois o baixo e por fim o harmônio com o Victor. A gente precisava desse personagem. Eu entendi agora, porque é tudo culpa do Victor aqui, gente. Isso é brincadeira, que a gente estava brincando antes da gravação, no meio tempo aqui, por isso que o Victor virou culpado, mas ele não é culpado de nada, mentira. Tem aqui algumas perguntas do chat, mas deixa eu ver qual que eu vou fazer. A Fernanda está perguntando se você teve medo na estrada. Olha, tem uma história da onça também. Olha, eu li o blog inteiro e vou contar, gente. Também tem a história da onça. Quem não leu também pode ler depois. Olha, o maior medo, na verdade, é a bicicleta quebrar e você ficar ali sem possibilidade de consertar. Eu levava algumas ferramentas, quebrou. Mas o maior medo na viagem, eu acho que é ficar sem água. Acho que isso é bem simbólico agora. Nossa. Porque você está no sertão, é um lugar muito seco. Quando eu pedalo, às vezes, em determinado trecho, você pedala 80, 100 quilômetros, às vezes sem encontrar nenhum morador e nenhum curso de água. E você perde muita água pedalando. E aí, quando você não tem água, não dá para você acampar também. Eu levava a barraca para ficar, tinha comida, mas sem água não tem como você fazer nada. E isso era o maior medo. Claro, tem muita história de onça nessa região, as pessoas, mas não é um medo real, assim, porque a onça não ataca, os casos são muito raros, só quando ela está, uma onça parida, como eles dizem, numa situação que ela está com muita fome, mas em geral não, elas têm medo. E eu acho que o maior medo mesmo é a falta de água. Isso é bastante... Eu também estou com simbólico. medo. Acho que está todo mundo agora com medo. Vamos mais uma? Vamos. Sem direção de casa. No direction home. No vão da estrada aberta, um sol ardendo em brasas,
Estou vindo de volta, sem direção de casa. O vento varre e corta no raso da Catarina. Agora me ensina como eu vou sem asas. Na placa há uma seta pra quem nunca zera reza. Sem planos e sem metas, sei que algo me escapa. Nas veredas mortas vi rastros da seca. Agora me explica seguir rotas sem mapas. Quando a febre aumenta e a carne é mais fraca, o corpo ainda reluta, me mostra ouvir o que não se escuta. Ao pé de parede sem porta, um vale de cova rasa. Quando até a paz aborta, quem é que atravessa a faixa de casa? Aberta, um sol ardendo em brasas. Estou vindo de volta, sem direção de casa. O vento varre e corta no raso da Catarina. Agora me ensina como eu vou sem asas. Uma seta pra quem nunca zera reza. Sem planos e sem metas, sei que algo me escapa. Nas veredas mortas vi rastros da seca. Agora me explica seguir rotas sem mapas. febre aumenta e a carne é mais fraca, o corpo ainda reluta, me mostra ouvir o que não se escuta. Ao pé de parede sem porta, um vale de cova rasa, quando até a paz aporta, quem é que atravessa a faixa de Gaza? Sem direção de casa aqui no Cultura Livre. Maquele, você compõe muito? Componho. Muito, né? Eu ouvi de você primeiro, nem lembro quem foi, era uma música na voz de outra pessoa que era sua. Eu componho para muita gente, tem muitos parceiros, tem muita coisa, inclusive, que eu nunca cantei porque não foi feito para minha voz. E, às vezes, eu tenho parceiros que são músicos muito... músicos mesmo. E aí eu não consigo tocar as músicas deles. E aí eu faço as letras. Eu faço muita letra também. Tem muitas músicas gravadas por outros intérpretes que são, muitas vezes, letras minhas de músicas de parceiros. Você escrevia, você percebeu ali quando você foi, depois do livro de poesia, que cantando vendia mais e você chegava mais nas pessoas. Mas você já cantava? Não, eu nunca
Não, até hoje eu não canto. Na verdade, as músicas que eu canto são as músicas que eu acho que estão com a embocadura mais próxima da minha pegada, da forma como eu me expresso. Então, quer dizer, são músicas que estão dentro de uma tradição mais próxima, talvez, da poesia falada, Tá. né, dos trovadores, dos aedos, dos rapisodos, aqueles poetas que cantavam os seus poemas, do que necessariamente nessa tradição do bel canto, enfim. Quem gravou uma música sua que você ficou mais emocionado até hoje? Não Algumas precisa escolher pessoas, uma, né? por exemplo, talvez as últimas são as que mais emocionam. A Aná gravou uma música e eu fiquei muito feliz, assim. Na verdade, ela gravou uma parceria nossa no disco anterior, uma parceria minha e dela. E agora no disco mais recente ela gravou uma parceria minha com o Dante. No Embalar. E no Embalar. E a Aná é uma referência, assim, desde da adolescência, o grupo Rumo, nos anos 80, a gente ouvia muito. Nausete, essa musa linda, maravilhosa, amada Exatamente. por todos. E, enfim, é um orgulho grande para qualquer compositor Sem ter uma dúvida. cantora como a Aná, como outras também, mas a Aná, porque a gente está aqui em São Paulo. A Suzana também, a Suzana Salles, e tem um monte de cantoras assim. Mas é sempre bom ouvir a sua música com uma intérprete, porque ela dá outro sentido. Às vezes um termo, uma expressão que você usou, quando você ouve na voz dessa cantora, É outra ganha coisa. uma outra dimensão. Eu falei no finalzinho do programa da TV, para quem viu, que ia ter outro disco hoje na Vitrola, que ele trouxe 2 discos e o outro disco é tão bonito que eu resolvi tocar também. Qual é o outro disco? Bom, esse disco é o disco de um sujeito que mora no interior da Bahia, Elomar Figueira Melo. E esse disco é uma ópera. Uma ópera do sertão. E fala do encontro de 2 violeiros. E um deles é casado com uma pastora de cabras. E esse violeiro que vem, ele se apaixona por essa mulher desse outro violeiro e desafia. E os dois vão para o embate de violas, de cantoria, né? Disputando essa mulher. Até que eles se matam e os 3 morrem. E é uma ópera do sertão muito bonita, muito, muito interessante, assim, a construção toda dela, o encadeamento das canções e a forma como ele usa a referência erudita, né, da ópera, do alto, e a referência popular também, né, as palavras, a forma como ele compõe. Ele tem uma pegada muito forte na tradição ibérica, que a gente herdou, os romances medievais, aquela coisa toda. E ele vive em outro mundo. O Elomar vive como se a gente tivesse em 1400 e pouco, assim, sabe? Só que incorporado ao sertão da Bahia. É uma região mítica, essa região, porque o Grande Sertão é inspirado no noroeste de Minas, que é o extremo norte de Minas, e o Elomar está no extremo sul da Bahia. E são regiões que têm ligação, né? É a mesma bacia ali, o Rio Gavião, que é o rio que ele fala muito na obra dele, ele deságua no São Francisco, assim como o Urucuia, que é um dos principais rios citados no Grande Sertão. É uma faixa mítica da literatura e da canção brasileira nesse sentido. Vamos ouvir um trechinho? E isso foi gravado na fazenda, na casa dele, na Casa dos Carneiros. Esse disco vai ser uma mancada gigantesca desligar, que vai ser super difícil de achar. Como é que eu vou falar? Num que tinha, mas eu acho que saiu do ar. Um que tem, tenha, né? um que tinha. Um que tinha. Alto da Catingueira, Elomar Figueira Melo. Quem quiser procurar, que eu vou ter que desligar, gente. Desculpa. 1000 desculpas.
Vamos fazer mais uma ou vamos fazer uma pergunta? Deixa eu ver, deixa eu fazer essa pergunta que está aqui na mão, vai. Uma pergunta do Serginho. Fui ler a bio do Makely no site e vi que ele é bem ativo. Fundou o centro acadêmico, fez articulação de fórum de música, foi representante de câmara setorial. Qual a importância dessas atividades na vida dele? Não atrapalha a carreira no sentido de tomar muito tempo? Na verdade, eu fiquei por conta disso quase 5 anos. O meu disco anterior foi lançado em 2008 e eu só consegui lançar esse disco agora porque eu consegui me desvencilhar dessas funções. Então, atrapalha A minha um última pouquinho. função foi como representante do Conselho Estadual de Cultura do Estado, em Minas. E eu fundei cooperativa, fui presidente, fui do Colegiado Setorial da Música no Ministério da Cultura, representando o Estado, o setor musical, e tive em fóruns, e enfim. Mas também foi muito importante, porque foi um processo de construção de política pública. A gente hoje tem um Plano Nacional de Cultura, eu ajudei a elaborar esse plano. Em Minas, a gente está construindo o Plano Estadual de Cultura. Quer dizer, a gente nunca teve isso, essa perspectiva de um plano para ser executado e para a gente poder cobrar do poder público a execução dessas ações, das bolsas, dos prêmios, dos fundos, e ter conselho, né, que é uma forma de participação da sociedade civil dentro dos governos, né, como lei, como política de Estado, porque a cultura está sempre, vamos ver, por exemplo, nesses debates. A cultura não foi citada em momento nenhum, né? Nem nos programas de governo, nem nos debates na televisão, em lugar nenhum. E a política pública para a cultura é uma coisa muito recente e a gente está aprendendo a fazer isso. Então foi muito importante. Tomou muito tempo, mas um tomou, tempo importante. Sim, é um tempo importante e eu acho que também é um processo que se renova, vem outros atores, outros representantes, outras lideranças, e eu retomei a minha carreira com essa bagagem também. Quer dizer, viajei muito durante esse período, viajei o país inteiro, participei de debates e de oficinas, e de seminários, e de conferências, e toquei muito também por causa dessas viagens. E agora eu retomei porque eu acho que eu cumpri e tinha enfim, precisava lançar um novo disco, Total. gravar mais, que eu nunca parei de compor, nunca parei de escrever, mas era a hora de lançar um novo livro, lançar o disco, publicar as fotos, enfim, escrever mais sobre esse processo estético também. O Gilvan está aqui falando que esse disco que a gente tocou agora aqui, o Elomar, custa R$700 no Mercado Livre. Então compra, porque você não encontra mais. Pega, segura. Vamos mais uma? Vamos lá. Eu vou fazer uma música chamada Baião para Gershwin, que é uma parceria com um compositor. Vai depois? Oi. Rodrigo, vamos lá. Eu falei que você era bagunceiro, faz bagunça aqui. Não, que isso. Ele vai cantar a versão dele pro Ahá. Tá. Agora, nesse momento? Não, primeiro a gente vai fazer a música. Depois você vai fazer a sua bagunça. É Iberoamérica, desculpa, eu ia fazer uma outra aqui. Agora é A gente Iberoamérica. faz a Ibero primeiro e depois faz a outra. Depois faz o Ahá, depois faz a outra. Rasga, cê segue na avenida. Um punk de cabelo em pé, um devoto de Aparecida. Bêbado de marcha ré, árabe usando Adidas. Toma um gole de café, masca, fume, cospe em ferida. Quem vacila e jura de má fé, perde o rumo, não acha saída. Nessa corda bamba de Moçambique até Guiné, cristão sentado na umbanda pra dividir o capilé e cada um viver da sua banda. Vai ter de bater o pé, entrar na roda da ciranda. Iberoamérica taléptica,
cabelo em pé, bunda é foto de Aparecida, bêbado de marcha ré, árabe usando Adidas, toma um gole de café, masca, fome, cospe na ferida, quem vacila e jura de má fé, perde o rumo e não acha saída. Tomé, falo a mesma língua de Luanda, Mouro de Parangolé, samba duro nessa corda bamba, de Moçambique até Guiné, cristão sentado na Umbanda, pra dividir o capilé e cada um viver da sua banda, vai ter de bater o pé, entrar na roda da ciranda. Iberoamérica, taléptica, península, quanto se escuta dessa música ibérica. Iberoamérica, acústica, atlântica, quanto se escuta dessa música na América. Iberoamérica, taléptica, península, quanto se escuta dessa música ibérica. Iberoamérica, acústica, atlântica, quanto se escuta dessa música na América. Corremos, né? Iberoamérica, aqui na Cultura Livre, correram? Tava apressado, gente? O problema é que a gente só descobre que correu no meio da música. Ah. Aí todo mundo olha assim e fala assim, putz, Estamos a gente... correndo. Rodrigo, tá preparado? Estou preparado para fazer um depoimento. Na verdade, eu queria dizer que... É sério. Eu estou tocando a viola caipira aqui, meu instrumento é o violão. E a primeira vez que eu vi uma pessoa tocando viola, assim, de perto, que toquei uma viola, foi há mais de 15 anos atrás. Eu estava morando ali na Serra das Araras, eu dei uma saída assim da Babilônia, fiquei ali um tempo. E justamente nessa região que o Makely fez. Então, para mim é muito significativo estar nesse trabalho, porque eu vivenciei de perto assim, aquela região ali, o Rio Aldeia. E foi ali que eu comecei a tocar viola. E aí depois a gente conheceu, tocou, e hoje ele chega com esse trabalho e a gente está revivendo essa coisa. Que ser mais profundo. Nossa, não, total, não vou Fiquei falar até mais. emocionado, E né? eu não vou falar mais nada sobre o assunto antigo. Que isso, gente? Ficar de apresentadora fanfarrona com um cara tão sério, falando coisas tão profundas aqui, não vou fazer isso, não. Não vou nem explicar o que era, né, gente? Não, é que a gente ficou brincando no camarim que ele tinha uma versão, né, para uma música, e a gente falou que ele ia fazer aqui. Na verdade é porque eu, né, procuro realizar as minhas fantasias musicais, né, e dentre elas tem uma coisa de fazer bagaceira, a música assim que vem do Nordeste, do Norte, né, mas a gente pode deixar para um próximo oportunidade. Momento, sim, vamos marcar de fazer isso com vamos, mais tempo. Eu quero vir com a bagaceira cult aqui e apresentá-la. Aí sim. O Ascânio Vila está aqui fazendo a pergunta. Não vai dar tempo de fazer todas as perguntas, gente. O Makely falou aí dos russos. Quais outros poetas fazem a cabeça dele? Olha, muitos poetas fazem minha cabeça. Enfim, aqui tem duas referências muito fortes que me influenciaram muito, que foram o Leminski e o Torquato. Paulo Leminski, Torquato Neto, porque também compunham, porque também eram letristas, porque tiveram esse trânsito entre a poesia do livro e a canção, né? Mas, enfim, os concretos são uma influência muito grande também, né? Décio, Haroldo e Augusto. Enfim, acho que toda a tradição poética, a gente tem uma influência... Oswald é uma influência também incontornável. Drummond, Bandeira, Cabral. E quando você assistir, você vai lembrar de mais um bocado que não falou, né? Que é sempre assim, quando pedem referência, gente, enfim, ele comentou dos russos, né? Mayakovsky, Klebnikov, mas também os ingleses, os franceses, Eliot e Mallarmé, e, enfim, os latinos também, o Idobro, enfim, a gente tem uma lista grande.
Depois a gente pode conversar. Fala com ele para mandar uma pergunta. Lá. Pode mandar que ele responde tudo, né? Depois tem a página no Facebook, é só curtir, acha ele no Facebook. Hoje em dia você pergunta tudo direto já, né? Isso. Makely, você saiu para fazer um disco e ganhou uma experiência de vida gigantesca, né? Tanto que, assim, outro dia aconteceu uma situação muito curiosa, porque durante a Copa eu pedalei no sul do Piauí. Eu fiz durante o mês da Copa, eu não queria ficar aqui, não queria ficar em Minas, e resolvi fazer essa viagem. E fiquei em vilas, hospedado nas vilas e tal. E uma das vilas que eu passei, chamada Desejado, que é uma vilazinha no sul do Piauí, eu fiquei hospedado na casa de uma família, um casal que criava a neta. E fiquei a noite ali, comi com eles e de manhã, logo cedo, eu saí, mas eu deixei um disco. E a netinha de 3 anos, era uma menina muito espevitada, a mãe dela mora aqui, em São Paulo. A mãe, o irmão, um dos filhos, e o outro mora em Brasília. E, bom, deixei um disco com eles e fui embora. E aí, outro dia, já meses depois, a mãe dessa menina me ligou e falou, olha, peguei o seu contato no disco, porque a sua filha ouve esse disco, a minha filha ouve esse disco todos os dias e pergunta delícia. que horas que o moço da bicicleta vai chegar, porque eu cheguei no final da tarde. Então, sempre que chega no final da tarde, ela fala que está esperando o moço da bicicleta. E aí eu fiquei muito emocionado com isso. E, enfim, eu não conheço a mãe. Eles moram aqui na periferia. E eu até falei que a gente ia tocar aqui em São Paulo, mas para ela é muito difícil, fica muito longe, não tem condução. E são famílias muito pobres que vieram para trabalhar, né, qualquer tipo de serviço e vieram para conseguir levantar um dinheiro para voltar e refazer a vida ali naquele lugar onde tem todo tipo de dificuldade, inclusive eles convivem há muitos anos já com a falta de água. A gente tem muito que aprender com eles, porque eles às vezes andam léguas para pegar água, para cozinhar, para se banhar, enfim. E aí foi muito emocionante. Eu disse, inclusive, que eu vou mandar as fotos para essa menina e manter esse contato com essa família. Essas coisas acontecem e você leva isso para o resto da vida, né? Total. Infelizmente, acho que dava para fazer mais um programa inteiro, a gente ficar aqui conversando mais algumas horas sobre isso, mas não dá tempo, que está acabando. Então, para você que quer continuar, tem no blog dele todas as histórias, um monte de história, né? Lá também tem o disco, tem fotos, tem vídeo, tem tudo, gente. makelyk.com.br, só ir para lá. E agora sim a gente encerra com essa. E o Benji é o... o Benji é um cara que eu conheci no metrô em Nova York, por acaso. Ele estava tocando música brasileira, que é comum, né? Mas ele tocava muito bem e tocava ginga no violão. Eu falei, caralho, o que esse cara tá fazendo aqui? E aí a gente começou a conversar, aí eu fui embora, ele pegou o metrô, eu procurei, encontrei o site dele, aí a gente começou a trocar e-mail, ele falou, velho, meu sonho é fazer canção em português. E ele fala português porque ele aprendeu ouvindo música brasileira. Daí a gente começou a compor, e essa é a primeira música que a gente fez, e eu reencontrei ele aqui em São Paulo ontem. Ele participou do nosso show. Que delícia. E a gente não se via há 4 anos. Agora ele está no Rio todo feliz. Falou que no Rio é ótimo, que pega um táxi e o taxista mostra a cidade inteira. Deve estar gastando todo o dinheiro no Rio de Janeiro, fazendo city tour. Falou, nossa, os taxistas são muito gentis aqui no Rio. Baião para Guest. Fui de Washington a Exu, pelo México fiz shows. Fui do norte até o sul, Assum Preto, Blackbird. Não é jazz nem rock and roll, e sente o vento e sai do chão. Abra os braços, pega voo, vai nas asas da canção. Um
chamego pra Xandu, uma ponta em Hollywood, sanduíche de beijo, asa branca, whitebird, pega a rima e segue o flow no tum-tum-tum do coração, canta junto do you know e faz o canto oração. Se um dia Gershwin cantasse sua Rhapsody in Blue, como eu canto meu baião no sertão do Pajeú, não havia solidão nas planícies do Zeu, contraponto atonal como Miles em Tutu, mas a tônica é modal, Schoenberg no Xingu, de fazer té alemão, se acabar no rendezvous de Washington a Exu, pelo México fiz shows, fui do norte até o sul, Assum Preto, Blackbird, não é jazz nem rock and roll, e sente o vento e sai do chão, abra os braços, pega voo, vai nas asas da canção. Um chamego pra Xandu, uma ponta em Hollywood, sanduíche de beijo, asa branca, whitebird, pega a rima e segue o flow no tum-tum-tum do coração, canta junto do you know e faz o canto uma oração. Se um dia Gershwin cantasse sua Rhapsody in Blue, como eu canto meu baião no sertão do Pajeú, não havia solidão nas planícies do Zeu, contraponto atonal como Miles em Tutu, mas a tônica é modal, Schoenberg no Xingu, de fazer té alemão, se acabar no rendezvous, foi ali no metrô, não me lembro a estação, encontrei esse bro com o seu violão, quem partiu, quem ficou, ele ali na função, não choveu, revoou, ave de arribação, quem ouviu ecoou, nessa manhã fui de Wall Street até os campos de algodão, fui de vapor e de avião, and goodbye. Baião para Gershwin, encerrando Cultura Livre, que a gente já estourou um montão hoje. Obrigada a todo mundo que participou. Um beijo e até a próxima.